R$ 10. Vamos ver se começa aí. Eu esqueci, bom dia, bom dia. Agora sim, começou a gravar, gente. Então, bom dia novamente, né? Se você assistir a aula gravada, me avisa depois pelo chat que assistiu a aula gravada, tá? Para eu anotar aqui, porque de repente o aluno teve algum problema, foi ao médico, aconteceu alguma coisa, e depois ele assistiu a aula gravada. Então, me dá um toque que você assistiu a aula gravada para eu ver que você está participando, independente de estar aqui online ou não, no horário da aula, tá? Então, como eu comentei aí antes de começar a gravação, nós vamos resolver os exercícios 28, 29 e 30. Aí vai ficar para vocês fazerem e entregar o 31, 32, 33, 38 e 39. A semana passada a gente já havia resolvido o 27, tá? Esse assunto, relações métricas, né? Vocês já viram, provavelmente, o ano passado, na revisão antes de trigonometria. Eu vou abrir novamente aqui as relações métricas, só para a gente recordar esse resuminho, ó. Quais são as relações métricas, então, né? As relações métricas são fórmulas geradas a partir da relação entre os lados de um triângulo retângulo. Então, quais são os lados do triângulo retângulo? Os catetos e a hipotenusa. A hipotenusa, ela quando traçada aqui a altura relativa à hipotenusa, essa altura divide a hipotenusa em duas partes que a gente chama de projeções dos catetos, que é esse Mzinho e o Nzinho. Então, eu tenho catetos B e C, hipotenusa A, projeções MN e a altura relativa à hipotenusa, que é o Hzinho aqui, tá? Analisando aqui todos esses comprimentos, né, todos esses segmentos, o Bzinho, o Czinho, o Azinho, o Hzinho, Mzinho e Nzinho, surgem todas essas fórmulas, tá? Essas relações aqui, que são chamadas relações métricas. A primeira que relaciona a altura relativa à hipotenusa com as projeções. Então, o quadrado dessa altura é igual ao produto das projeções. As próximas duas aqui, elas são iguais, né? Só muda qual é o cateto, mas ela diz o seguinte: o quadrado de um cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Então, pode ser o quadrado do Czinho é igual ao Nzinho vezes Azinho, ou o quadrado do Bzinho é igual ao Mzinho vezes o Azinho. Depois tem essa penúltima aqui, que é o produto dos catetos é igual ao produto da altura relativa à hipotenusa pela hipotenusa, que eu expliquei na última aula que nós tivemos antes do conselho, que era uma que eu considerava uma das mais fáceis de guardar por ter a ver com a área do triângulo, né? Normalmente a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. No caso do triângulo retângulo, pode ser produto dos catetos dividido por 2. Aí a gente cai nessa fórmula aqui. E a última mais conhecida, que eu acredito que todo mundo já usou pelo menos uma vez na vida, é o Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós precisamos utilizar essas relações para determinar medidas dentro do triângulo retângulo. O que a gente vai se perguntar? O que eu tenho e o que eu quero. E aí, a partir daí, a gente determina o que a gente vai usar. Nesse caso, desse triângulo retângulo, nós queremos saber aqui as medidas x e y, tá? Então, se eu quero saber x e y, eu vou separar aqui esse y em mzinho. Deixa eu pegar o mais fino. Em m e n, tá? E vou fazer por partes. Então, eu vou focar primeiro aqui nesse triângulo retângulo. Focando nesse triângulo retângulo, a hipotenusa dele é raiz de 5, um cateto é 1, o outro cateto é o mzinho. Com isso, eu vou conseguir descobrir o mzinho, porque eu só posso ter uma incógnita, tá? Não dá para eu partir para um triângulo, por exemplo, eu vou usar o triângulo grandão. Eu não sei a hipotenusa e eu não sei um cateto. Eu só sei um dos catetos, que é a raiz de 5. Não me ajuda. Eu preciso sempre saber 2 para descobrir o terceiro numa fórmula de 3 incógnitas. Se a fórmula tiver 4 incógnitas, eu preciso saber 3 para descobrir uma. Então, eu sempre tenho que ter só uma incógnita,
tá? Para descobrir esse valor. Então, eu vou usar o Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou usar nesse triângulo aqui. A hipotenusa é a raiz de 5, um cateto mede 1 e o outro cateto m. Quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, não precisa nem fazer conta, é só cancelar o quadrado com a raiz. Então, fica 5. 1 ao quadrado é 1, mais m ao quadrado. Pega esse 1 que está somando, passa subtraindo. 5 menos 1 dá 4. Pega esse quadrado aqui, passa ele para o outro lado como raiz quadrada. Como se trata de geometria, m só pode ser 2 positivo, tá? Se fosse álgebra, a gente ia cair naquela assim, pode ser 2 ou menos 2, né? No caso de geometria, não, é comprimento, é tamanho. Não existe a gente falar, eu andei menos 2 quilômetros. Não tem isso, né, gente? Como é espaço medido, então é sempre positivo, tá? Independente da direção. Normalmente em física, a gente vê às vezes assim, menos 2 quilômetros, que é porque tá contra o marco zero, por exemplo. Mas tem uma explicação para isso, né? Esse menos, ele só quer demonstrar direção lá em física, tá? No caso aqui de geometria, isso nem faz sentido. Então, é sempre positivo. Beleza, então agora eu descobri que o mzinho aqui, a projeção do cateto raiz de 5, mede 2. Com isso, eu passo a ter uma das projeções. E eu sei a altura relativa à hipotenusa, que é o 1. Então, eu vou usar a fórmula altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, aqui a altura relativa à hipotenusa é 1. O mzinho a gente acabou de descobrir que é 2. Com isso, a gente consegue fazer aí o mzinho. Então, 1 é igual a 2 vezes n, que 1 ao quadrado é 1. Pega esse 2 aqui, passa dividindo. Então, 1 sobre 2 é igual a nzinho. Até agora, nós descobrimos coisas que não estão sendo perguntadas, né? O exercício quer saber quem é o x e quem é o y. Porém, o y é a hipotenusa do triângulo maior, e eu dividi ele aqui, ó, separei ele em duas partes, que era o m e o n. E agora eu descobri quem é o m e quem é o n. Então, eu já sou capaz de saber quem é o y, tá? O y é m mais n. Então, como o m é igual a 2 e n é igual a meio, eu consigo somar aqui, ó, 2 mais meio, 2,5. Pode escrever desse jeito, ou em fração, que é 5 meios também, tanto faz. Tá? Descobri, então, o valor do y. Agora, para achar o valor do x. Para achar o valor do x, eu posso focar nesse triângulo aqui, ó. Eu sei que esse cateto mede 1 e esse outro cateto mede meio. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho um cateto medindo 1, outro cateto medindo meio. E eu quero saber o valor do x. Aí eu vou aplicar novamente o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora, nesse triângulo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, mais meio ao quadrado. X é igual, 1 ao quadrado é 1. 1 meio ao quadrado, a gente precisa elevar tanto 1 quanto 2. Então, 1 ao quadrado dá 1, e a parte de baixo, que é 2 ao quadrado, dá 4. Aí, eu tenho uma soma de frações com denominadores diferentes. Aqui embaixo não tem nada, a gente coloca o 1. Faz o MMC entre 1 e 4. MMC entre um número e o número 1 é sempre aquele número que não é o 1. Então, entre 1 e 4 é o 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Então, x ao quadrado é igual a 5 quartos. Pega esse quadrado, passa como raiz. X é igual a raiz de 5 quartos. O 5 não tem raiz exata, então a gente deixa. E o 4 tem raiz exata, que é 2. Então, x é igual a raiz de 5 sobre 2. Dúvidas, gente, aí na letra A? Se tiver, pode falar. Eu vou copiar aqui o exercício para deixar salvo. Normalmente eu mando no chat, mas aí às vezes se perde, né? Então,
Ainda mais quando é aula assim com 2 turmas, não fica gravado lá em cada canal. Então, eu vou deixar aqui nesse arquivo, quando a gente terminar as resoluções, eu coloco lá naquela pastinha que eu acabei de criar lá da atividade 1 do segundo trimestre, tá? É isso. Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar, abrir o microfone, mandar aqui, eu volto aqui para ver. Porque quando a gente está compartilhando a tela, não dá para ver o chat, mas eu volto para ver de vez em quando. Bom, vamos para a letra B, então, do exercício 28. Bom, aí no exercício 28, nós temos novamente um triângulo retângulo dividido em outros 2 triângulos retângulos. O que a gente quer saber é x e y, tá? Então, esse é o 28B. Nós queremos saber o valor do x e o valor do y. Para isso, primeiro eu vou achar a altura relativa aqui à hipotenusa. Porque, como eu disse, eu não posso focar, por exemplo, nesse triângulo, porque ele só tem incógnita, tá? Mas se eu focar nesse triângulo aqui, ó, que tem os catetos 2 e Hzinho, e hipotenusa 3, eu consigo descobrir o Hzinho. Sabendo o Hzinho, eu posso trabalhar as projeções, ó, esse aqui é o Mzinho, esse é o Nzinho, tá? E aí, por último, eu acho esse outro cateto aqui, que é o cateto Y, ou então, sabendo Hzinho e Nzinho, eu posso considerar Y uma hipotenusa e trabalhar aqui também o Teorema de Pitágoras. É isso. Bom, então vamos focar aqui nesse triângulo, tá? Eu vou usar o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa aqui é 3, focando então nesse triângulo aqui, ó. A hipotenusa é 3, os catetos são 2 e Hzinho. Resolvendo as potências vai dar 9, 4 e H ao quadrado. Pega esse 4, passa subtraindo. 9 menos 4 dá 5. Pega esse quadrado, passa como raiz quadrada. Raiz de 5 é igual a Hzinho. Então, eu descobri uma coisa que não estava perguntando no exercício, mas que era essencial aqui para eu chegar no valor do x, tá? Então, agora eu vou usar a fórmula altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções. A altura relativa eu acabei de achar que é a raiz de 5. As projeções são Mzinho 2 e o Nzinho aqui o x, que é o que eu quero saber. Então, como eu tenho uma raiz elevada ao quadrado, eu cancelo a raiz com o quadrado, vai dar 5. Pega esse 2 que está multiplicando e passa dividindo. Pronto. Aí, aqui eu achei a medida do x, tá? Como eu sei o x e eu sei o Hzinho, eu posso usar esse triângulo aqui, ó. Então, eu tenho um triângulo, eu vou colocar ele numa posição assim mais fácil de enxergar, né? Onde está a hipotenusa e tal. A hipotenusa é o y, os catetos são Hzinho e xzinho, tá? Então, eu vou usar nesse triângulo, de novo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Sempre que eu tenho 2 lados e quero saber o terceiro, eu ataco aí de Pitágoras, que é a fórmula mais fácil, né? Aí, a hipotenusa aqui é o y, os catetos são Hzinho e xzinho. Como eu já descobri tanto o Hzinho, que é a raiz de 5, quanto o xzinho, que é 5 meios, então eu substituo, só sobra uma incógnita. Então, vamos para a resolução. Quando eu tenho uma raiz elevada ao quadrado, é só cancelar. Então, cancela a raiz com o quadrado, só fazer conta. Agora, aqui eu tenho uma fração elevada ao quadrado, aí precisa trabalhar essa fração. 5 ao quadrado dá 25, e a parte de baixo, 2 ao quadrado, vai dar 4. Eu caí novamente numa soma de frações com denominadores diferentes. Embaixo do 5 não tem nada, eu vou colocar o 1. Aí, eu vou fazer MMC, entre 1 e 4 dá 4. Próximo passo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 5, 20.
4 dividido por 4, 1. 1 vezes 25, 25. Passa a raiz, o quadrado como raiz. 20 mais 25 dá 45. E na parte de baixo dá 4. Raiz de 4 a gente sabe que é 2, então dá para extrair inteiro. Agora, o 45, ele não tem uma raiz exata, porém, eu sou capaz de simplificar essa raiz, tá? Não sei se é uma coisa que vocês já fizeram antes, mas se não fizeram, precisa começar a fazer, porque no Enem, no vestibular, não vai aparecer aqui a resposta raiz de 45, tá? Vai aparecer a resposta dessa raiz simplificada. Então, se a raiz é uma raiz que já é, por exemplo, de número primo, aí não tem o que fazer, né? Mas aí, por exemplo, raiz de 5, que é o que a gente viu no outro exercício, não tem como simplificar. O 5 ele só divide por ele mesmo, né? E por 1, porque ele é um número primo. Diferente do 45. O 45, ele é um número composto, ou seja, ele é produto de primos. Se eu conseguir fatorar e encontrar dois números que se repetem, algum número que aparece duas vezes, esse número eu consigo tirar de dentro da raiz. Então, ó, 45, ele é divisível por 3, vai dar 15. 15 também é divisível por 3, vai dar 5. E aí, 5 só é divisível por 5, que vai dar 1. Com isso, o 3 apareceu duas vezes. Então, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Ou seja, 45 pode ser escrito como 3 ao quadrado vezes 5. Então, vou escrever aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 5. Com isso, se existe um número dentro da raiz que está sendo elevado ao quadrado, eu posso extrair ele da raiz, cancelando a raiz com o quadrado. Então, o 3 sai, só o 5 vai ficar dentro da raiz. 3 raiz de 5 sobre 2 é o valor do y, tá? Já tinham feito, gente, essa simplificação da raiz? Eu já tinha visto, prof. Já, muito bem. Então, realmente, assim, é uma necessidade, tá? De repente vocês podem falar, meu Deus, como inventa, gente? Precisava fazer isso? Não podia deixar a raiz de 45? Infelizmente, nesse momento que nós estamos, que vocês são terceiranistas, tem que fazer, tá? Não tem muito para onde escapar, não. Precisa fazer, porque vocês vão se deparar com isso daí nos exercícios aí de vocês, tá? É isso. Vamos para o próximo. Aqui, letra C. Então, aqui nós temos o 28C. Mesmo esquema, né? O que ele quer saber é x e y. Novamente, nós temos x e y no mesmo triângulo retângulo. Então, eu tenho duas incógnitas, né? Complica a minha vida, porque eu não consigo ir lá direto no triângulo que eu gostaria de ir, que é o triângulo x, y e 4. Não dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que isso daqui, ó, é a altura relativa à hipotenusa, que a gente normalmente chama de Hzinho. Isso daqui é uma projeção, vou chamar de Mzinho, e essa daqui é outra projeção, vou chamar ela de Nzinho. Se eu focar nesse triângulo aqui, eu consigo saber esse Nzinho, que a princípio eu não tenho interesse de saber, porém, se eu descobrir o Nzinho, eu vou ser capaz de achar o Xzinho aqui, tá? Então, eu vou focar nesse triângulo. Lembrando aqui que o maior lado desse triângulo é o 4 raiz de 5, então é a minha hipotenusa. Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Toda vez que eu tenho dois lados e quero saber o terceiro, eu uso ele. Então, a hipotenusa é 4 raiz de 5, que eu vou elevar ao quadrado. E os catetos são Hzinho e Nzinho. O Hzinho aqui mede 4. E o Nzinho é o que eu vou descobrir, tá? Como aqui eu tenho um produto elevado ao quadrado, eu preciso elevar os dois ao quadrado, tá? Então, 4 ao quadrado dá 16. E raiz de 5 ao quadrado é 5. Aí, aqui também, 4 ao quadrado dá 16.
16 vezes 5 vai dar 80. Pega esse 16 que está somando, passa subtraindo. 80 menos 16 dá 64. Pega esse 4, passa como raiz. Então, o N é igual a 8. Tá? Descobri aqui, então, que o N é a mesma coisa que 8. Agora, eu sei que aqui a altura relativa à hipotenusa é 4 e uma das projeções é 8. Então, eu consigo descobrir a outra. Usando essa fórmula aqui, ó. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. A altura é o Hzinho, né? Aí eu vou substituir, então, aqui por 4. O Mzinho é o que eu quero saber, que é o X. E o Nzinho eu acabei de descobrir que é o 8. 4 ao quadrado dá 16. Pega esse 8 que está multiplicando, passa dividindo. Então, o X, que era o meu objetivo inicial aí, mede 2. Tá? Aí, agora, eu tenho o seguinte triângulo. Eu vou colocar ele aqui em outra posição, mas é esse triângulo aqui, ó. Um cateto mede X, o outro cateto é a altura relativa à hipotenusa mede 4, e o outro é o Y, que é o que eu quero saber. Eu vou usar de novo o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa aqui é o Y. Os catetos são 4 e X, tá? O X a gente acabou de descobrir, mede 2. Então, resolvendo aí as potências, 4 ao quadrado dá 16, 2 ao quadrado dá 4. Y, então, é igual a raiz de 20. Novamente, nós caímos numa raiz que eu não consigo determinar um valor exato para ela. Porém, pode ser que eu consiga simplificar. Então, pego 20 e fatora pelos números primos. Ele é um número composto. Como que ele foi composto? Pelo produto de primos. Se eu achar dois números, o mesmo número que aparece duas vezes, eu consigo tirar ele de dentro da raiz. Como é um número par, a gente começa pelo 2. 20 dividido por 2 dá 10. Ainda é par, dividir novamente por 2 vai dar 5. 5 é primo, só divide por ele mesmo, vai dar 1. Então, aqui é 2 ao quadrado vezes 5. Ou seja, raiz de 20 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5. Aí, eu sou capaz de tirar esse 2 aqui de dentro da raiz, tá? Porque ele está elevado ao quadrado. Então, vai ficar 2 raiz de 5. Esse é o valor do y. Aí, quem fala assim, eu não lembro disso daí, faz uns exercícios extras, tá, gente? De simplificar raiz, sei lá, pega aí, faz raiz de 108, raiz de 100, raiz de 200. Aí, qualquer coisa, se tiver dúvida, manda pra mim lá no chat que eu tento ajudar, tá? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não, mas se quiserem escrever alguma coisa ou falar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Bom, finalizamos aí o 28. Então, vamos para o 29. O 29 está dizendo o seguinte: a parte final de uma escada está representada na figura seguinte. Um imprevisto na fase de construção fez com que a extensão do penúltimo degrau fosse o dobro da extensão do último. Então, olha isso, gente. Aqui ele está dizendo que tem o dobro desse outro, né? Esse aqui tem 1,6, então aqui tem o dobro, que é 3,2, tá? Vamos pegar essa figura aí e colocar num slide para resolver. Olha lá. Então, como ele disse aqui que a extensão do degrau é o dobro, eu já vou colocar aqui, então, que é 3,2. Aí ele fala assim, ó, considerando as retas R, S, T paralelas, então a reta R, paralela à reta S, paralela à reta T. Por que que isso é importante? Porque quando eu tenho retas paralelas, são cortadas por uma transversal,
que é o caso dessa reta AE aqui, ó, tudo que que essa reta faz com qualquer uma das paralelas, faz sempre igual. Então, seja qual for esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, aqui também é ângulo alfa, obrigatoriamente, tá? Aqui, por exemplo, se eu chamar de beta, aqui também é beta. Então, o que a reta faz com uma das paralelas, faz com todas as paralelas, tá? Por que que isso é importante? Porque se a gente comparar os dois triângulos, a gente vai notar o seguinte: eles são triângulos semelhantes, porque todos os ângulos internos são iguais. Um ângulo já estava escrito que media 90, os outros ângulos a gente deduz que eles são iguais, porque ele disse que as retas R e ST são paralelas, tá? Então esse detalhe é muito importante. Depois ele diz assim, ó, AE, a medida do A até o E, mede 6. Então aqui do A até o E mede 6, que é o comprimento aqui completo, de A até E. Determine a extensão de cada um desses degraus. Então, de B até C e de D até E. É isso que ele quer saber, tá? Como que eu vou fazer isso, gente? Se eu sei que os dois triângulos são semelhantes e que esse lado aqui, ó, a altura desse é o dobro dessa altura aqui, significa que esse comprimento aqui também é o dobro desse comprimento. Então, eu posso falar que esse aqui é x, que eu não sei quanto é, mas eu sei que aqui é o dobro do x. E eu sei que a soma dessas duas medidas dá 6. Então, x mais 2x dá 6. Ou seja, 3x dá 6, então x é igual a 6 dividido por 3, x é igual a 2. Significa, então, que aqui mede 2, e aqui o dobro de 2, que é 4, cuja soma, então, dá 6. 4 mais 2. Agora, se eu sei que aqui mede 3,2 e que aqui mede 4, ou eu sei que aqui é 1,6 e que aqui é 2, eu consigo descobrir essa medida aqui, ó, porque é a única medida que falta no triângulo retângulo. Então, eu vou focar nesse triângulo, tá? E vou usar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é 4, o cateto aqui é 3,2, o outro é o que eu quero saber, que é a medida de B até C. Vou deixar desse jeito aqui, tá? Para não colocar mais uma letra aí, para não piorar a situação. Deixa eu pegar aqui a calculadora. 4 ao quadrado é simples, né? 16. Aí vou fazer aqui na calculadora 3 ao quadrado, 3,2 ao quadrado, que é 3,2 vezes 3,2, que dá 10,24. Aí pega esse 10,24 e passa subtraindo. Então, vai ficar 16 menos 10,24 é igual a BC ao quadrado. Pega esse quadrado, passa para o outro lado. A subtração dá 5,76 e está dentro de uma raiz, tá? Então, se eu não tivesse uma calculadora, como que eu ia fazer para descobrir que a raiz de 5,76 é 2,4? Como que nós faríamos, tá? Quando isso acontece, você tem lá 5,76. Então, você transforma isso numa fração, né? Como que transforma número decimal em fração? Escreve o número sem a vírgula, conta quantas casas tem depois da vírgula e coloca na parte de baixo, no denominador, acompanhado do número 1, esse tanto de zeros. Então, se tem 2 casas depois da vírgula, põe 2 zeros. Aí, o 576, ele tem raiz exata, né? Que é o 24. E o 100 também tem raiz exata, que é o 10. Então, extrai cada uma das raízes e depois divide 24 por 10, que dá 2,4. Tá? Então, se a gente não tivesse calculadora, nós teríamos que fazer desse jeito. Agora, e para achar a medida de DE? Que é o que falta. Aí sim, sabia disso não. Esse daqui é uma simplificação, né? Então, a gente pode sempre transformar número com vírgula em fração, ou fração em número com vírgula. Fração em número com vírgula é mais fácil, que é só dividir o de cima pelo de baixo. Agora, para transformar o contrário, você sempre copia o número sem a vírgula, põe uma barrinha aqui, coloca o número 1. Conta quantas casas tem depois da vírgula e completa com isso aí de zeros.
O DE, gente, ele é a metade do BC. Tá? Porque esse triângulo aqui é sempre a metade do triângulo maior. Então, eu achei o BC 2,4, a metade é 1,2, que era o que faltava. Aí nós achamos todas as medidas de cada um dos degraus, o que não faz nenhum sentido, né, gente? Porque não pode ter uma escada, um degrau menor que o outro. É perigoso derrubar a pessoa. Mas enfim, né? Vai que acontece. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo. Tá. Número 30. O 30 tá dizendo assim, ó. Para vencer um desnível de 9 metros entre dois pisos de um shopping, foi construído um elevador e uma rampa suave para possibilitar o acesso de cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida. Aí tem aqui o desenho, né? A distância entre esses dois pontos aqui é de 50 metros, então aqui também é 50 metros, né? Elas são paralelas, certo? Aqui está o elevador. O elevador sobe verticalmente 5 metros. Então, quando ele sai daqui, chega aqui, ele sobe 5 metros. Então, significa que aqui também tem 5, ó. Desse ponto até esse ponto. O desnível total é de 9. Então, significa que aqui é 4. Reparem que se a gente olhar na figura, não parece, né, gente? Mas o que vale é o que tá escrito, tá? Aí ele fala assim, o elevador sobe verticalmente 5 metros, chegando ao ponto A. De A inicia-se o percurso sobre a rampa de baixa inclinação, até chegar ao ponto B, no outro nível. Use uma calculadora para determinar o comprimento aproximado da rampa com um erro inferior a 0,01, ou seja, ele está falando para a gente arredondar aí na segunda casa decimal, tá? É isso que está dizendo aqui. Como que eu vou descobrir a medida de AB? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Eu sei dois lados, um é 50 e o outro é 4. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é um exercício de livro mesmo, né? Porque ele tá pedindo para usar a calculadora, tá? O que eu quero saber é justamente a hipotenusa, que é a medida do AB. Os catetos são 50 e 4. AB ao quadrado é igual a 50 vezes 50, que vai dar 2.500. Aí 4 ao quadrado dá 16. AB ao quadrado é igual a 2.516. AB é igual a raiz de 2.516. Aí vou fazer essa daí na calculadora. Então, pega a raiz 2.516. Vai dar AB, aproximadamente, né? Porque não é exatamente, porque tem um monte de número aqui, ó. Tá dizendo assim, 50,159744481. Foi isso que apareceu na calculadora. Ele tá falando que o erro deve ser inferior a 0,01, ou seja, ele quer que a gente arredonde nessa casa aqui, ó, na segunda casa decimal, tá? Toda vez que vocês forem arredondar um número, se você vai parar na segunda casa decimal, você precisa olhar a terceira. Se essa terceira for maior ou igual a 6, então ela aumenta a anterior. Então, significa que o AB é igual a 50,16 metros, tá? Então, essa terceira casa, eu quero parar na segunda, eu olho a terceira. Se ela for 5, não serve, eu tenho que olhar a próxima. Se ela for menor do que 4, 4, 3, 2, 1 ou 0, eu mantenho aqui esse número. Se ela for maior ou igual a 6, eu aumento a casa decimal onde eu vou parar, que é o caso, né? Como é 9, é maior do que 6. Então, eu aumentei para 16 aqui. É isso. Regras de arredondamento, só para a gente relembrar.
É isso, pessoal. Então, nós resolvemos alguns dos exercícios, né? Aí, agora é com vocês. Vocês ainda têm uns 20 minutinhos dessa aula. Eu aconselharia vocês a começarem agora, porque quando a gente faz que tá fresco na memória, é mais fácil, né, de fazer. Então, o que que é... Eita! O que que é para fazer? É para fazer esses exercícios aqui do último slide, que é o 31, o 32, o 33, o 38 e o 39, tá? Eu vou mandar aqui para vocês. E vou pôr lá também nas pastinhas. É isso, pessoal. Vou postar agora lá na pasta, tá? Informática 3A, matemática, arquivos, segundo trimestre, atividade 1. Sei que vocês já estão acostumados a postar, mas como é que posta? Clica aqui em carregar, arquivos, aí vem aqui e acha o arquivo que você quer postar, né? No caso aí eu vou postar esses exemplos, esses exercícios resolvidos, e no último slide tem aí o que é para fazer, tá? Vou fazer a mesma coisa para o Informática 3B. Então, vamos até o nosso canal, em arquivos. Segundo tri. Atividade 1. Prof, Oi. quais são as atividades, os exercícios que tem que fazer? 31, 32, 33? E 38 e 39. Ah, todos, pode pôr, beleza. Tá? São 5 exercícios. Deixa carregar aí. Prontinho, do Informática 3A e 3B. É isso, gente. Então, vou encerrar aqui a gravação. Encerro aqui com vocês por hoje. Qualquer dúvida, mandem no chat. Hoje eu tenho aulas agora com os Conte 3. Depois tem... Hoje é quarta, né? Então, depois tem reunião de Agapares. Depois eu tenho todas as aulas da tarde no SESI até às 19. Mas depois das 19, se alguém tiver mandado alguma dúvida, aí eu dou uma olhada no chat, tá bom? É isso. Mais tardar amanhã de manhã, no máximo, eu respondo, tá? Obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Até, prof.